Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do podcast Política e Política, nessa quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026. Sejam todos bem-vindos, dando continuidade aí à nossa sequência de entrevistas com os candidatos majoritários aqui do estado de Mato Grosso. Hoje recebemos ela, Gisela Simona, que é vice na chapa do governador Otaviano Pivetta na disputa e a reeleição. Ela que é cuiabana, advogada, servidora pública de carreira e conhecida pela atuação no PROCON aqui de Mato Grosso, também passou 33 meses na Câmara dos Deputados, onde ganhou projeção nacional em pautas ligadas à defesa do consumidor e à proteção das mulheres. Gisela Simona, seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos aí que assistem esse podcast aqui da Única News. É sempre uma honra poder estar com vocês e compartilhar um pouco, né, de todo esse momento político aí do nosso estado de Mato Grosso. A gente que está em campanha eleitoral e está vivendo na pele aí esse corpo a corpo com as pessoas. Sim. E você construiu uma trajetória de mais de 20 anos no serviço público. E em que momento que você percebeu que essa experiência adquirida aí com defesa do consumidor, contato aí com o público, que você poderia levar isso para a política? Então, veja que, na verdade, na minha trajetória, dentro do PROCON eu falo que eu consegui ser a voz de muita gente, né? A gente já começou a entender que levar a informação para o cidadão era fundamental para ele reconhecer seus direitos, seus deveres nas relações de consumo, né? Então, isso me fez estar perto de muita gente. E quando nós tivemos aí, lá em 2016, mais ou menos, nós tivemos aí alguns embates com interesses econômicos muito fortes, em que a gente acabou tendo que fazer denúncias pesadas aí, mas na verdade isso desagradou a classe política, uma parte dela, né, e gerou a nossa exoneração. E quando aconteceu essa exoneração, eu fiz um textão, na época era o Facebook, a grande rede social do momento, eu fiz um textão dando esse desabafo, né, e foi aquele momento que na verdade as pessoas vieram e disseram assim: Gisela, vem para a política, nós precisamos de você, não desiste dessa luta. E eu vim para a política, vim candidata a deputada federal já na minha primeira eleição, né? Tive a honra de ter mais de 50 mil votos, para ser precisa 50.682 votos, não ganhei eleição, fiquei primeira suplente, na época ainda era coligação, mas foi um ganho eleitoral, eu digo, muito grande, dentro de um contexto de quem não tem padrinho na política, de quem não tem família de políticos, né, conseguir desbravar tantos votos com quase nada de recurso financeiro. Sim, e por muito tempo você ficou conhecida como a Gisela do PROCON. O quanto essa identidade influenciou aí na sua forma de fazer política? Então, é como as pessoas até hoje me conhecem dentro de Cuiabá, principalmente, que é a Gisela do PROCON. Eu tenho muito orgulho disso, porque a Gisela do PROCON significa para mim uma pessoa que conseguiu escutar muita gente e resolver muito problema. E assim como o Otaviano Pivetta hoje é o que eu estou ladeando aí nessa chapa majoritária, ele usa essa expressão que ele é do fazimento, né? E aí eu digo que eu também gosto de fazer, eu também gosto de entregar resultados. Então, dentro desse contexto, a Gisela do PROCON é um pouco de tudo isso, e acredito que isso fortalece muito essa luta de proximidade com as pessoas. Sim, e agora falando aqui com uma mulher, nesse mês aí nós estamos completando 20 anos da criação da Lei Maria da Penha, o mês de Agosto Lilás, que é um mês aí voltado ao combate à violência contra a mulher. E como candidata a vice, você pretende desenvolver uma ação para sobre projetos que você pretende implementar caso você e Pivetta ganhem essas eleições. Queria que você falasse um pouco mais sobre esses projetos. Certo. Primeiro é importante fazer um registro, né, que como você anunciou no início da nossa entrevista, eu tive a oportunidade de estar 33 meses como deputada federal, né, e nesse momento a luta pelas mulheres, ela ganhou corpo e materialidade, né, porque eu consegui aí ser relatora do chamado pacote antifeminicídio, essa lei que aumentou para 40 anos, né, a pena de quem mata uma mulher pelo fato de ser mulher. Então é uma contribuição muito rica, isso já é lei desde outubro de 2024, onde a gente começa a não ver mais o bandido, né, sair aí pela porta da frente da delegacia, o que é muito importante, mas a gente sabe que não combate a violência só por esse motivo. Mas também fui relatora do chamado spray de pimenta, da liberação do spray de pimenta, né? Então hoje é o único instrumento de defesa pessoal aí das mulheres que é permitido por lei, é o spray de pimenta. Então eu tenho muita honra de carregar aí isso no meu currículo como relatora. E agora, na condição
condição de estar aí no executivo, né, a gente apresenta como propostas, primeira, que as políticas públicas para mulheres realmente ganhem orçamento dentro do estado de Mato Grosso, porque até então a gente não faz política pública sem dinheiro e muitas vezes a quantidade de investimento que você faz, ela limita a quantidade de viatura da Patrulha Maria da Penha que chega na ponta, a quantidade de delegacias 24 horas abertas dentro do estado, a quantidade de rede de proteção para as mulheres, seja na questão psicológica, seja na questão de acolhimento, de um auxílio aluguel, ou seja, tudo que pode auxiliar uma mulher para sair de um ciclo de violência, falta recurso. Então, na verdade, essa busca do combate à violência, né, é forte, essa busca da mulher poder ter autonomia financeira para poder se capacitar, para poder ter portas abertas e buscar aí um novo caminho, né, longe do agressor. Tudo isso são propostas nossas aí dentro das políticas para mulheres no estado de Mato Grosso. E até porque muitos dos casos de feminicídios, a mulher acaba sendo vítima muitas vezes por conta de ela depender financeiramente do agressor, né? Exatamente. Nós temos aí muitos históricos, né, de que a mulher acaba se submetendo a esse ciclo de violência exatamente por isso, né? Seja primeiro para não separar os filhos dos pais, né, seja por uma situação de dependência econômica. Então, nós acreditamos que tanto você tratar da saúde mental das mulheres, como dessa questão da autonomia financeira, são caminhos importantes para que ela se livre dessa violência, né? E mais do que isso, a gente tem dito o seguinte, que, na verdade, a política pública ela tem que chegar antes da tragédia. E quando a gente fala isso é porque nós não precisamos também só combater depois que o crime acontece. Nós precisamos agir preventivamente. E a violência contra a mulher é uma questão estrutural, sim, que nós precisamos aí tratar isso dentro das famílias, que precisamos estar nas escolas tratando desse assunto. E é por isso também que no nosso plano de governo existe a propostas de capacitação dos professores, né, de poder sensibilizar alunos da rede pública estadual para o tema de combate à violência contra a mulher. Sim. E você é uma mulher negra, cuiabana, advogada e construiu uma carreira aí no serviço público e também uma trajetória na política e vem construindo essa trajetória ainda, né? O que representa para você essas conquistas em um ambiente aí que outrora era dominado por homens, um ambiente que era, assim, vamos dizer assim, exclusivo, dedicado a homens apenas, né? Então, é uma quebra de barreiras, né? Na verdade, eu digo, e falei isso muito no dia que aceitei o convite de Otaviano Pivetta para estar como vice aqui na candidata, porque não é só a Gisela que está aqui, né? Eu acredito que comigo vem toda uma representatividade, né, das mulheres, do povo negro, que busca esse espaço de igualdade, de espaços de poder importante em que nós precisamos também, de alguma forma, auxiliar nas decisões, né? Então, eu vejo que é uma grande oportunidade e uma coisa que tem me marcado também, que eu tenho dito muito, mas é que eu não desperdiço porta aberta, né? Sempre que nós temos oportunidade, a gente entra, a gente trabalha, a gente honra e entrega resultados. Então, é nisso que a gente quer fazer. Então, essa campanha, a gente está dando o nosso máximo aí, né, por Mato Grosso, para poder apresentar o que a gente tem de melhor para Mato Grosso e poder conquistar o eleitor, porque quem decide a eleição é o povo, né? Então, nós precisamos aí fazer com que o povo conheça um pouco da nossa trajetória, conheça um pouco das propostas que nós queremos fazer para Mato Grosso. Sim, você já esteve como deputado federal e agora foi convidada para poder compor nessa chapa com o Otaviano Pivetta. O que muda na responsabilidade e quais são os principais desafios para essa jornada? Então, muda muito a responsabilidade, né? Quando você é deputado, né? Principalmente um deputado federal, você é mais um naquele universo de 513 deputados, né? Onde você até tem propostas de projetos de lei, você vota, mas não é só o seu voto que decide. E quando a gente está na função do executivo, muitas vezes uma canetada impacta na vida de muitas pessoas. Então, essa responsabilidade é muito maior. E é por isso que a gente quer que o eleitor de Mato Grosso, na verdade, antes de votar, nesse período de campanha, conheça os seus candidatos, porque nós acreditamos sim que dentre os nomes que estão postos, a gente tem uma trajetória de muito trabalho, de muito resultado, e é ela que pode mostrar aquilo de fato que nós queremos entregar para Mato Grosso. E você vem de uma trajetória técnica e sem um histórico familiar na política. E isso foi um diferencial ou acabou sendo aí um novo desafio para você? Então, quando a gente não tem padrinho,
A gente tem que trabalhar e conquistar, né? Então é isso a minha vida toda, dando o meu melhor, né? E uma coisa que é muito importante para mim e é muito cara para mim, o meu pai, desde quando eu era muito pequena, ele dizia o seguinte: minha filha, se você quiser ser alguém nessa vida, você estude muito, trabalhe muito, honre seu nome, porque é dessa forma que você vai conquistar seu espaço. Então é acreditando nisso, né? E trabalhando isso a vida inteira que é diferente, sim. É mais difícil esse caminho, fazer do jeito certo é sempre mais difícil, mas ele é honroso, porque assim a gente caminha realmente de cabeça erguida no sentido de que você não está devendo a ninguém, você não está ali amando de ninguém, você tem uma independência para fazer aquilo que Mato Grosso precisa, então isso é muito importante. E durante esses 33 meses na Câmara dos Deputados, você integrou comissões importantes como a CCJ, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor. E quais os principais projetos que você participou e que você gostaria de elencar? Então, na CCJ eu tenho um projeto histórico que eu relatei e que eu tenho muito orgulho de ter relatado, que é, na verdade, a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica da Igualdade Racial no nosso país, que libera um orçamento de 20 bilhões para nós trabalharmos e darmos mais oportunidades para a população negra do nosso país, né? Seja no que se refere à oportunidade de emprego, de empreendedorismo, de poder ter crédito para gerar seu próprio negócio, né? Algo que foi muito importante a minha participação foi ali na CCJ, né? Como nós temos aí trabalhos voltados, né, a causas como a questão do autismo no nosso país, né, onde a gente teve uma participação emblemática em várias situações ali. Eu tenho um combate no Brasil ao vape, que é o cigarro eletrônico, que também, dentro das comissões que participei, isso foi muito forte a minha luta ali dentro a respeito disso, né? E como eu te disse aqui antes, né, na luta pelas mulheres, a gente tem desde o pacote antifeminicídio, o spray de pimenta, mas a própria Lei Maria da Penha, a gente conseguiu aperfeiçoar, fazendo com que, por exemplo, hoje o canal de denúncia 180 fosse acessível para as pessoas com deficiência, porque até então era uma linha de telefone normal. Mas e aquele que é surdo, aquele que é mudo, como é que faz contato por esse 180, por esse canal de denúncia? Né? Conseguir fazer, e hoje já é lei no Brasil, com que a gente tenha 1 minuto por dia na Voz do Brasil, a divulgação dos canais de denúncia. Né? Enfim, tenho aí trabalhos apresentados junto à Comissão de Defesa do Consumidor para também responsabilizar os bancos por essa quantidade de golpes que hoje está acontecendo contra o consumidor brasileiro. Né? A cada 7 segundos há uma tentativa de golpe contra nós, consumidores, e a gente sabe que isso se deve também a vazamento de dados. Né? Porque eles conseguem te enviar um boleto hoje, como se fosse a prestação do seu carro, da sua casa, com todos os seus dados, com o valor da parcela igual, e o boleto é falso. E esse dado saiu de onde? Né? Então, nós precisamos sim da responsabilização das instituições financeiras também para que o consumidor não fique sozinho no prejuízo. E na Câmara você chegou a ocupar também a liderança da bancada feminina do União Brasil e também de um bloco aí com 363 deputados. Como que foi para você assumir essas funções de liderança e sair de um cargo mais técnico e ir para uma área mais de liderança dentro da Câmara? Então, veja que até algumas pessoas me questionam, né? Porque eu entrei como suplente, né? Eu não ganhei eleição, eu fui suplente aí. Então, quando você chega como suplente, as dificuldades aumentam dentro da Câmara dos Deputados, mas graças à articulação que a gente conseguiu fazer, e quando eu falo de articulação, é de conseguir, inclusive, entender e ouvir a direita, a esquerda. Eu nunca atuei de uma forma polarizada na minha vida, eu sempre fui uma pessoa de resultados, então eu converso bem com a direita, eu converso bem com a esquerda, e isso favoreceu muito a liderar esse bloco, né, aí com mais de 300 deputados, né, que era para poder de alguma forma orientar o voto dos deputados nos projetos aí em trâmite na Câmara. Então isso foi muito importante, e a representação das mulheres também, a confiança de cada uma, né, das 11 deputadas que União Brasil tem, de poderem escolher o meu nome para liderar esse processo. E também um detalhe interessante aqui, que você teve participação de 100% nas sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. Como que foi para você, assim, a importância de você estar ali, participar dos debates ali na casa? Então, é um grande orgulho para mim, né? Eu fui a única
deputada federal de Mato Grosso, 100% de frequência na Câmara dos Deputados. E isso não é só uma questão de obrigação, eu entendo que é um respeito ao povo brasileiro, porque, na verdade, existe um salário que é pago, nós somos servidores públicos, né, e nós precisamos honrar isso. E é muito comum dentro da Câmara que quando se discute lá sobre motorista de aplicativo, que você começa a receber várias ligações nas suas redes sociais, os motoristas de aplicativos do Brasil inteiro começam a entrar em contato com você. Da mesma forma, se você está discutindo aí uma PEC que vai falar do horário de trabalho aí do trabalhador, é muita gente falando, então você tem que estar lá, você tem que conhecer a pauta, você tem que poder estar dizendo, não, eu estou aqui, eu vou votar junto com você, né? Então, isso faz uma diferença muito grande, isso me conectou muito com todos os cantos de Mato Grosso, e eu tentei fazer um mandato realmente esse de escuta, de estar perto das pessoas, para a gente fazer uma representatividade realmente legítima em cada voto que nós fizemos dentro da Câmara. E na Câmara você também foi relatora do pacote antifeminicídio lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e aumentou a pena para 40 anos. O aumento dessa pena ele é suficiente para poder coibir os casos de feminicídios? Né, coibir, na verdade, ainda não é, né? Tanto que nós temos muitas mulheres até hoje defendendo uma mudança na Constituição Federal para se ter prisão perpétua, algo nesse sentido. Mas, assim, do que nós tínhamos para o que nós temos é uma evolução muito grande, porque 40 anos é a maior pena do Código Penal. Hoje nós temos uma Constituição da República que veda a prisão perpétua. Então, na verdade, quem propõe isso, inclusive, é importante saber que está propondo algo muito radical até do ponto de vista do que nós temos de legislação hoje, mas que é possível, né? Então, e o pacote antifeminicídio, ele não só aumentou essa pena, mas alguns já devem ter ouvido falar assim, mas cumpriu 1/3 da pena e já está livre, né? Nós, por exemplo, no pacote antifeminicídio, ela veio ali, além de aumentar para 40 anos, fazendo com que qualquer progressão da pena só pudesse acontecer após 55% do cumprimento dela, né? Então, e hoje, na verdade, isso já chegou a 80% com outras leis, como a lei antifacção, que depois foi aprovada, né? Então, hoje, você levou uma pena de 40 anos, vai ter que cumprir 80% dela, né? Não tem aquela história de você conseguir ter benefícios e sair antes, né? O que é muito importante. Sim, e hoje aqui em Mato Grosso nós temos visto aí uma alta nos casos de feminicídios, de violência contra a mulher. Quais as medidas que a gestão pretende implementar, caso eleita, aí, para combate aos casos, para poder ajudar as mulheres vítimas de violência? Então, na verdade, o Estado já está implementando, né? Inclusive, hoje pela manhã, nós tivemos na Secretaria de Segurança Pública a instalação da cabine Lilás, que foi um passo gigante aí, parabenizar a Coronel Suzane, que está à frente, né? A primeira mulher que ocupa a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. E a cabine Lilás é exatamente para quando você liga, para dizer que você está ali no 190, né? Para denunciar que você está sendo agredida ou algo nesse sentido, a gente vai ter um atendimento imediato, monitorado, né, acompanhado em tempo real com quem vai até você para poder te salvar. Então, isso é um grande avanço, né? Nós temos aí a questão do botão do pânico aqui em Mato Grosso funcionando, né? Um aplicativo que, na verdade, a mulher que denuncia a agressão, ela tendo uma medida protetiva, ela fica mais segura no sentido de poder acionar a qualquer momento a polícia, nesse sentido, como nós temos aí políticas dentro da assistência social, que é o auxílio aluguel, que é importante. Se você precisa sair de casa, precisa ter um lugar para morar, hoje o Estado tem como te ajudar para você poder não ficar desamparada, né? Então, são políticas públicas importantes que estão acontecendo e que nós precisamos avançar. E uma área também de grande atuação é a defesa do consumidor. Hoje, assim, quais são os maiores problemas enfrentados pelos consumidores aqui do estado de Mato Grosso? Então, na verdade, hoje é algo que é o endividamento dos brasileiros. Nós estamos com 80% das famílias endividadas e desses 80%, 30% que realmente não conseguem pagar todos os boletos todo mês, né? Então, isso se dá, na verdade, a uma publicidade desenfreada de empréstimos, né? E muitas vezes sem limites legais para se contrair isso. Nós tivemos aqui hoje uma influência das bets, dos jogos online, que inclusive fui autora de projetos de lei para tentar combater a publicidade, né, dos jogos online no nosso país, porque isso tem causado muito endividamento das famílias. Então, a grande maioria das reclamações hoje, elas são
contra instituições financeiras dentro de um contexto de cessão de crédito irresponsável para o consumidor, que acaba gerando esse endividamento. Sim, e também você na Câmara apresentou uma proposta para acabar com o cartão de crédito consignado, aí, que é um dos motivos também de endividamento de muitas famílias aqui do estado. Exatamente. O cartão de crédito consignado vou dizer assim, que é o maior trauma que nós temos hoje dentro do endividamento do país, porque é um produto que surgiu para lesar o consumidor, né? Você contrata sem saber que é um cartão de crédito, né? Você paga juros absurdos dentro do cartão de crédito consignado e muitas vezes você não sabe nem que tem esse tipo de empréstimo contratado. Então, é algo que precisa acabar, inclusive no âmbito do INSS, isso depois da fraude do INSS, já não é possível mais você contratar o cartão de crédito consignado e nós queremos que isso aconteça em todo o Brasil e por isso a nossa proposta. Sim, e dentro dessa área também da CPI do INSS e tudo mais, você defendeu mecanismos de proteção a aposentados e pensionistas. O que precisa mudar para poder evitar esse tipo de golpe nos aposentados, nos pensionistas? Então, primeiro é importante o registro que o INSS, do ponto de vista social, é uma das mais importantes instituições do nosso país, porque é ali, né, a pessoa, depois de trabalhar toda a sua vida, ela vai receber sua aposentadoria. No momento de doença, você vai buscar um auxílio-doença. No momento da gravidez, você vai buscar um auxílio-maternidade. E ali você confia todos os seus dados. Então, você imagina que fazendo um registro ali de um pedido, você vai ser beneficiado. E o que aconteceu nos últimos anos? A maior fraude, talvez, do Brasil aconteceu dentro do INSS, com vazamentos de dados, empréstimos não solicitados, né, em seu nome, descontos indevidos na sua aposentadoria. E nós apresentamos aí um projeto para exatamente fortalecer o INSS, né, e poder, de alguma forma, reparar de forma justa essa pessoa que é o aposentado ou o pensionista do INSS. Por exemplo, nós somos defensores, e tem projeto de lei nesse sentido, que qualquer desconto indevido que aconteça de alguém aí que foi lesado junto ao INSS, tem a restituição em dobro do valor que foi descontado. É algo que nós entendemos que é mínimo dentro de um contexto de violação de direitos aí. Sim, e você também foi autora de projetos aí também contra abusos das companhias aéreas aí, no caso de cancelamentos de voos. O consumidor brasileiro, ele ainda sofre muito com diante das grandes empresas aí de companhias aéreas? Sofre porque, veja só, nós tivemos, não faz tanto tempo assim, a gente se recorda um pouco, que nós podíamos viajar, por exemplo, no transporte aéreo com uma bagagem de 23 quilos gratuita. Aí, então, criaram uma história de que se tirasse essa bagagem, porque nem todo mundo precisava levar, que ia baratear o custo da passagem. Isso não aconteceu. E há pouco tempo, as companhias aéreas tentaram tirar de nós aquela bagagem de mão dos 10 quilos que você leva lá em cima na aeronave, sob o argumento que também iria reduzir custo. Então, foi a hora que eu aí usei todo o meu DNA de defesa do consumidor dentro da Câmara e nós conseguimos aprovar dentro da Câmara um projeto de lei, seja para voltar os 23 quilos gratuito que nós tínhamos da bagagem despachada, como manter os 10 quilos à frente que nós podemos levar ali. Então, isso foi aprovado na Câmara, agora só depende do Senado. E outra proposta, outro projeto também que você apresentou foi que um posicionamento, na verdade, foi contra as apostas aí, as bets, as famosas bets, que cresceram muito e você acabou de falar aqui que acabou se tornando motivo de endividamento. Além do endividamento, quais os outros riscos, no seu ponto de vista, aí, que as bets podem oferecer às famílias, a quem depende, quem vive disso, que acaba, vamos dizer assim, se viciando nessa... Exato. Então, nós fizemos um projeto tanto para combater a questão da publicidade das bets, porque nós vimos aí a Copa, quando começou, que na verdade pulava na tela a todo momento ofertas aí de jogos online para você. Então, no momento que era para ser de distração, que a pessoa ali estava com a família distraída, então tinha ofertas ali de jogos para você, né? E seja no campo da publicidade, seja no campo aí da responsabilidade das bets, que esse é o ponto mais forte. Porque o que acontece hoje? Hoje, para jogar no Brasil, você tem que colocar o seu CPF. Você não joga com dinheiro vivo, você joga ou por
Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Então a empresa, ela sabe o que você ganha, inclusive, porque você faz um cadastro para jogar online e ela sabe a sua capacidade de endividamento. Se ela continua ofertando para você mesmo endividado, ela tem que ser responsabilizada por isso. Quando você fica numa situação de ter gastado mais do que aquilo que você tem condições de pagar, ela tem que ser responsabilizada por isso. É tanto que a gente tem visto aí suicídios, infelizmente, de pessoas do bem, que na verdade, como você disse, acabam ficando viciadas nos jogos, destrói todo o patrimônio e quando não tem mais patrimônio, destrói a própria vida. Então, são situações que nós podemos e devemos evitar, né, para que a gente não tenha aí a sociedade sofrendo os efeitos tão nefastos aí dos jogos online. E você defendeu também a responsabilização aí de empresas, influenciadores, famosos, que divulgam essas apostas, casas de apostas. Até que ponto deve ir essa responsabilização? Então, essa responsabilização, eu acredito que ela deve acontecer tanto no sentido do primeiro que tem que doer no bolso, né? Porque é isso, assim, se você perguntar para qualquer um desses influencers aí que estão, se eles jogam, eles não jogam, porque eles sabem que na verdade isso não é bom, né? Então, na medida que você prega algo que você não faz, você tem que ser responsabilizado, principalmente pelo seu patrimônio, né? E dependendo do grau de influência que você causar, né? Ou do tipo de publicidade que você fizer, você tem que responsabilizar isso criminalmente e civilmente, que seria com o pagamento de indenizações a quem de direito. Sim, outra proposta também apresentada na Câmara dos Deputados foi também sobre a utilização indevida de CPF de crianças e adolescentes para operações de crédito. O que isso revela sobre o sistema financeiro hoje no Brasil? Então, muita falha, porque vejam que nessa grande fraude do INSS que nós tivemos aí, que o Brasil inteiro assustou com tudo que viu, nós encontramos ali mais de 500 mil CPFs de criança com empréstimo consignado. Então, o que acontece hoje? Hoje, quando a criança nasce, faz o CPF. E ali você tinha tanto fraudes, por exemplo, hoje crianças que, por nascerem com autismo, com deficiência, elas entram no INSS para poder receber um BPC e ali usam o CPF para poder fazer empréstimos. Às vezes tem a própria família usando indevidamente, porque ela não tem nome limpo mais, então ela usa o nome da criança, e às vezes você tem fraude, né? E qual que foi a nossa proposta? Que todo e qualquer empréstimo financeiro com o CPF que trata de criança ou de pessoa que seja incapaz, que tem que ter autorização judicial, porque minimamente se um pai precisa, e aí existem casos, né? Imagina que um pai precisa comprar uma cadeira de roda especial para o seu filho que é deficiente. E ele precisa fazer um empréstimo para isso. Ele vai justificar e o juiz vai autorizar. Agora, se é alguém que está pegando ali, né, como a gente já viu e no Procon, infelizmente eu presenciei isso, que é uma criança que pegaram dinheiro para poder ir para a praia e a criança ficou com o nome sujo, endividado, pessoas irresponsáveis da família. Então, isso é muito grave. Então, nós precisamos aí ter uma porta, uma trava para que isso não aconteça de forma indiscriminada. Sim, e durante os recessos parlamentares você também percorreu aí as várias regiões do estado e com o projeto Gisela na Estrada. O que você percebeu aí nessas visitas e que não aparecem nos discursos políticos? Então, vejam que, primeiro que o Gisela na Estrada, ele tem muito a ver com o jeito que eu gosto de fazer política, né? Que é olhando no olho, que é conversando com as pessoas, sentindo um pouco a dor das pessoas. E aí, quando você caminha em Mato Grosso, né? Que você sente as estradas, onde a estrada tá boa, onde não tá, se tem ponte para passar, se não tem, se ainda tá passando de balsa ou não, né? Se ali você tem uma infraestrutura mínima da cidade, se tem habitação o maior problema ou não, é nas ruas que a gente ouve isso. Então, a gente consegue ver, né, toda a realidade de Mato Grosso, né, e isso me credencia a estar hoje num papel, né, em que eu falei muito com o Otaviano Pivetta quando fui escolhida vice, que eu queria muito poder ter autonomia para poder estar aqui para cuidar das pessoas, né, porque o Pivetta, juntamente com o Mauro Mendes, durante os 7 anos e meio de mandato que nós tivemos, eles fizeram investimentos em Mato Grosso que nunca se viu na história.
né? Nós temos aí, por exemplo, em termos de asfalto, por exemplo, o que se fez em 7 anos é mais do que nos mais de 200 anos de Mato Grosso se fez, né? Nós temos aí a educação de Mato Grosso, que saiu da 22ª posição, hoje é a 6ª melhor do nosso país. Então foram feitas coisas muito boas, mas eu digo que agora, com a casa arrumada, estruturada, nós precisamos muito cuidar das pessoas. Então eu quero ter essa autonomia para poder cuidar, aí seja da política social do nosso estado, né, para poder ter creche para as mulheres hoje que muitas vezes precisam estar fora de casa para poder trabalhar, para poder estudar, e a ausência de creches impossibilita isso, né? A gente quer investir nessa política de defesa das mulheres no nosso estado. A gente quer cuidar dos idosos do estado de Mato Grosso. Hoje, do ponto de vista de poder público estadual, né, a gente tem poucos investimentos para os idosos e é uma população que está envelhecendo, então nós precisamos cuidar. Então é nesse sentido que eu acredito que vai contribuir muito. Então você pretende ser uma vice ativa, então, e botar a mão na massa também, né? Exatamente, trabalhar. Sim. E se chegar ao governo, quais as demandas aí, já de início, quais as principais demandas que você pretende dar prioridade? Então, nós temos aí um desafio gigante na saúde, por exemplo, com toda essa construção de hospitais que nós tivemos aí nos últimos anos, o povo quer sentir isso na ponta, né? Eu digo que as pessoas hoje elas não querem mais, por exemplo, depender às vezes de ajuda para conseguir uma UTI, para conseguir um exame. E isso se dá com transparência, né? Então está sendo desenvolvido hoje na Secretaria de Saúde um aplicativo onde o cidadão ele vai conseguir acompanhar o seu nome na fila, saber onde ele está. Que isso hoje é um pouco nebuloso, você fica com medo, eu tenho que fazer o exame, quando vai sair? É 1 mês, é 2 meses, é 1 ano? Então hoje, com esse aplicativo, nós queremos dar essa transparência na saúde e poder fazer com que o cidadão se sinta mais acolhido na saúde. Esse é um grande passo e tem que ser logo. E quais as demandas do interior que você pretende dar uma atenção imediata? Então, há um clamor em todo o nosso estado pela questão da habitação, né? Então, mais casas populares. Isso é um pedido grande da população de Mato Grosso. Então, nós queremos poder atingir nessa questão da habitação. A saúde, como eu te disse, é um grande clamor da população de Mato Grosso, né? E nós vamos trabalhar muito nisso. Sim. E como você pretende conciliar essa experiência adquirida em Brasília, também essa experiência que você adquiriu ao longo dos anos de Procon, com essa nova etapa aí no caso caso eleita ao governo do estado? Então, na verdade, o que eu fiz de melhor foi conseguir escutar as pessoas e transformar essas escutas em projetos reais. Então, isso que a gente vai continuar fazendo, que é ter uma porta aberta dentro do governo para que a gente continue, de alguma forma, escutando, né, visitando em loco as realidades do nosso estado, para que a gente possa apresentar soluções. Sim, eu tenho aqui uma pergunta do perfil Baile Otaku, perguntando: a senhora votou a favor da PEC da blindagem. Hoje você mantém esse posicionamento ou mudou de opinião? Ainda considera válida uma proposta que protege políticos de responsabilização? Então, tem várias formas de você verificar isso, né? Na verdade, a PEC da blindagem foi praticamente uma imposição partidária, né? Esse voto. Não votaria novamente, né, dentro desse contexto, mas algo que é muito importante que a população saiba, né? Nós tivemos aí um período de muita influência do judiciário em cima dos deputados do Brasil. E aqui nós não estamos falando de defesa de crime, nós estamos falando de defesa de prerrogativas dos deputados, em que muitas vezes uma fala na tribuna, se ela de alguma forma ofendesse o judiciário ou ofendesse algum outro poder, de alguma forma no dia seguinte estava sendo instaurado um inquérito contra esse deputado. E isso é algo perigoso, porque nós precisamos manter a autonomia de todos os poderes, né? Poderem aí agir de uma forma que não haja repressão. E a igualdade racial também aparece entre as suas bandeiras aí de luta. Quais as políticas aqui no estado de Mato Grosso que ainda precisam avançar nessa área? Então, veja, hoje mesmo eu tive um encontro com representantes das escolas quilombolas de Mato Grosso. Né? Há uma necessidade hoje de, nas comunidades quilombolas, de nós mantermos essa tradição
né, no sentido que a população negra, na verdade, tenha esse orgulho de pertencer aí, de ter sua família pertencente aos quilombos, essa questão do pertencimento, né, de poder ter na grade escolar um pouco o estudo da população negra do nosso país, né? Então isso é muito importante que seja respeitado hoje dentro do nosso estado e nós precisamos fazer com que isso aconteça, né? E no mais nós vamos acompanhar aí fortemente essa PEC que eu disse para você que hoje está no Congresso Nacional, que trata do Fundo Nacional da Reparação Econômica, porque nós acreditamos que através desse fundo todos os estados do país, de alguma forma, vão poder melhorar a sua atuação aqui com a população negra em cada canto do nosso país. Sim, e caso eleita, é, tem alguma bandeira específica que você pretende adotar, que você pretende apresentar aí no governo do estado? Existem várias, dentro de cada área que a gente possa avançar. Né? Então, alguns projetos de lei, por exemplo, que eu apresentei na Câmara e que eu acredito que, embora fosse para o Brasil, Mato Grosso pode sair na frente, né? Vou te dar um exemplo aqui, que é dentro da luta das mulheres, por exemplo, que é a delegacia da mulher virtual. Hoje, até na medicina, por exemplo, você tem a telemedicina, né? Que você, por uma TV, você conversa com um especialista numa determinada modalidade de qualquer canto do Brasil. Eu entendo que, como existe uma lei hoje, por exemplo, que garante a delegacia 24 horas, que enquanto Mato Grosso não tenha condições econômicas de ter uma delegacia física instalada, que essa delegacia, por exemplo, hoje aberta aqui em Cuiabá, aberta em Várzea Grande, ela pode ter, sim, a capacidade de atender a todas as mulheres de todos os cantos de Mato Grosso. Então, é um exemplo de política pública que eu acredito que é muito importante, né? Como nós vamos buscar aí projetos, como eu disse antes, que é essa questão do bem-estar dos nossos idosos no nosso estado de Mato Grosso, isso vindo de uma política pública estadual, eu penso que são ações importantes e imediatas que devem acontecer. Como na área do servidor público mesmo, a gente quer trabalhar muito com essa questão do endividamento do servidor público, que é algo muito alto. Eu sou servidora pública, então a gente sente na pele ao lado dos colegas tudo que está acontecendo dentro do Estado e que nós queremos ter ações estruturais e coletivas para poder resolver. E você já esteve em Brasília, esteve no Procon, e agora chega aí para uma disputa majoritária ao governo do estado. Qual dessas facetas da Gisela o eleitor mato-grossense vai encontrar? A Gisela técnica, a Gisela política ou uma conciliação, uma mistura das duas? Tem que ser uma mistura, né? Tem que ser uma mistura porque, por exemplo, a política ela tem o lado técnico que é necessário para entender as demandas, para poder buscar soluções para essa demanda, né? Mas, por exemplo, agora em campanha eleitoral, as pessoas querem ouvir, elas querem estar do lado, querem abraçar, querem conversar, querem poder estar junto, né? E esse é o lado político que eu falo, que a gente precisa fazer uma campanha leve, uma campanha propositiva, uma campanha que venha realmente apresentar propostas para Mato Grosso. Sim, e a vice, ela terá de fato uma voz própria nessa gestão? Nós queremos isso, né? E foi o acordo feito nesse sentido de nós podermos ali ter autonomia para trabalhar, né? De poder, de alguma forma, não ser aquela só que substitui o governador na sua ausência, mas que a gente possa ter tarefas designadas pelo próprio governador para poder ajudar o estado de Mato Grosso. Sim, e já encaminhando para a nossa reta final da entrevista, é uma pergunta que eu já até fiz aqui para outros entrevistados que estiveram aqui. Se você pudesse mandar uma mensagem para aquela mulher, mãe, que está desempregada, está precisando aí de uma consulta, um atendimento médico, qual a mensagem que você deixa para essa mãe? Eu deixo a primeira mensagem é o seguinte, né? Você não está sozinha ou não pode continuar sozinha, né? O estado de Mato Grosso tem que ser esse parceiro para te acolher. E a gente está aqui colocando o nosso nome como candidata a vice-governadora junto com o Piveta, porque nós acreditamos que você, em qualquer canto de Mato Grosso que você está, você poderá estar sendo acolhida sim, atendida sim pelo estado de Mato Grosso. E a nossa luta aqui é exatamente para isso,
para que você aí da sua casa, né, possa conseguir a sua consulta, o seu exame, aquilo que é um direito seu. Então, Mato Grosso cresceu, Mato Grosso expandiu em infraestrutura e agora nós precisamos cuidar das pessoas. E eu, Gisela Simona, assumo esse compromisso juntamente com o Piveta para que a gente possa estar prontos aí para cuidar de você nos próximos 4 anos. E o Política e Política dessa quarta-feira recebeu a Gisela Simona, ela que é candidata a vice-governadora na chapa do governador Otaviano Piveta na disputa reeleição. Gisela Simona, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, agradecer também a sua equipe também pela disponibilidade e deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer a Única News aí a oportunidade daqui, deixar para você que está aí, na verdade, o nosso Instagram, Gisela Simona Oficial, para que você possa acompanhar aí todos os bastidores dessa campanha, tudo que está acontecendo nesse período eleitoral, mas também saber as nossas propostas para todas as áreas do governo, né, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na política para mulheres. Convido você para que no próximo dia 31, às 18h30, esteja com a gente no Cenário Rural, onde nós vamos realizar uma grande reunião de mulheres e apresentar todas as propostas do plano de governo para você e receber a sua contribuição. E também pedir para que no próximo dia 4 de outubro você possa votar 10 para governo, Piveta e Gisela aí para governador do estado de Mato Grosso. Gisela, muitíssimo obrigado. Muito obrigado também a cada um de vocês que nos acompanharam, que enviaram aqui também suas mensagens, perguntas. E Política e Política vai ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês. Acessem os nossos sites tvunica.com.br, unicanews.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.